A Lobby está olhando para longe, relembrando suas velhas memórias com seu avô. Ela está viajando pelo estado da Úmbria do Norte, aproximadamente 850 celas da capital do estado, Haliask, com seus colegas soldados para transportar mercadorias de socorro para Haliask. Nesse momento, eles encontram inimigos, mas conseguem destruí-los. Eles então relatam ao comandante Drain sobre a situação. Depois de receber sinal verde do comandante, eles continuam sua jornada. Durante a marcha, Ivano e Tak conversaram entre si, sendo os entregadores mesmo depois de serem o maior Jäger Corps do continente Zamoriano. Eles falaram sobre chegar a Haliask no dia seguinte se continuassem a jornada no mesmo ritmo. Ivano diz a Tak que está morrendo de vontade de comer borscht quente do norte há algum tempo. Eles falam sobre como não estão ganhando muita experiência batendo em scrabs com os chifres verdes. Tanto Ivano quanto Tak reclamam que Lavi já foi nomeado para as linhas de batalha, mesmo como uma missão de escolta, muito cedo, depois de apenas meio ano, e que eles tiveram que limpar os banheiros por meio ano. Ambos começam a jogar bolas de neve de tamanho pequeno em Lobby, que caminha à frente deles, mas ela consegue desviar de todos os golpes um a um. Eles dizem a ela que ela está sendo punida por negligenciar seus exercícios. Eles então decidem atacá-la com uma bola de neve maior por trás, mas só então ela os ataca com bolas de neve. Eles a repreendem por desrespeitá-los, mas ela continua a atacá-los. Nesse momento, o chefe os avisa sobre um ataque por trás. Bem a tempo, Lobby se prepara e atira no inimigo. O comandante Drain pede ao subcomandante que saia de cena, pois eles ainda conseguem se proteger. Ivano e Tak reclamam que o comandante Drain se alistou ao mesmo tempo que eles, mas ele está agindo como um mandão. Eles então se gabam de que poderiam ultrapassá-lo em um piscar de olhos, se quisessem. Ivano então zomba de Tak dizendo que ele está no exército há 8 anos, mas ainda entrega mercadorias para as missões. Eles então reclamam que precisam de uma segurança tão rígida para entregar seus bens de socorro. Eles então propõem que a razão é talvez porque a Arábia e o Calvário estão intervindo. Ele então começa a falar sobre a anexação de Crossbow. Eles reclamam que, se soubessem que juntar-se às linhas de batalha seria tão chato, teriam se oferecido como voluntários para os policiais do Recon. Tak informa que a missão é liderada por Rogan e os radicais, e eles são totalmente belicistas. Ivano diz a Tak que deseja que as batalhas sejam cheias de suspense e emoção e que deseja encontrar situações de vida ou morte. Tak avisa Ivano que onde quer que Rogan vá, não há sinal de monstros, pessoas ou mesmo vegetação deixada para trás. É por isso que ele é chamado de Fenômeno Aurora. A dupla diz a Lavi que Rogan detém o maior poder no Jäger Corps e que alguns dos jovens estão até chamando de o nascimento do novo herói. Ele ainda diz a ela que os Jägers do Norte são mais de 10.000 sob o comando do mestre Glark e que apenas Rogan pode ir contra seu chefe neste momento. Só então, Lavi encontra novos buracos à distância, e os três decidem investigar a situação. Eles seguem as marcas sem se reportar ao superior e se deparam com drones. O comandante Drain interrompe as forças ao ver a situação. Nesse momento, uma pequena vila é atacada pelos drones, mas Lavi e os outros dois chegam a tempo de salvar as pessoas do ataque. As pessoas se escondem em suas casas para evitar o confronto. Todas as forças agora lutam juntas para salvar o povo. Algumas pessoas da aldeia estão infectadas com o veneno dos drones e precisam de antídotos, que só estão disponíveis em Haliask. O comandante Drain então ordena a seus homens que carreguem os feridos até seu veículo e que os acompanhem até Haliask para economizar tempo. Enquanto investigam os padrões dos drones, eles descobrem que os drones estão fugindo de algo nas profundezas da floresta. Nesse momento, eles ouvem os rosnados de um monstro e são atacados por ele. O monstro ataca o comandante Drain, que agora está ferido. O vice-comandante ordena que eles se retirem para a igreja e ataquem o monstro para salvar a todos e ajudar a resgatar o comandante. Lobby desafia as ordens do comandante e ataca o monstro. Ivano lembra que eles receberam ordens de recuar, mas ela continua em seu caminho. Depois disso, Ivano e Tak decidem ajudar Lobby a ganhar algum tempo para os aldeões escaparem da situação. O monstro joga Lavi para longe, e logo Ivano e Tak ficam sem armas. Nesse momento, Lobby pega sua espada e corta o monstro com sua lâmina. Ela viaja até a cabeça do monstro e o apunhala bem entre a cabeça com a ajuda de sua espada. O monstro então desmaia e Lobby é repreendido por Ivano e Tak por correr tal risco. Lobby então zomba da dupla dizendo que eram eles que estavam pedindo suspense e emoção antes.
O grupo continua sua jornada após o ataque, e alguns chegam ao norte da Úmbria, capital do estado de Haliask. O Jäger Corps é recebido calorosamente pelos cidadãos. Eles então levam os feridos ao hospital e levam os pacotes de socorro ao escritório estadual. Os cidadãos são então informados de que receberão apenas trigo e que devem visitar a sede para mais suprimentos. De volta ao Palácio Legislativo do governo estadual, Lavi, Ivano e Teki escrevem relatórios sobre sua má conduta por não seguirem as ordens de seu comandante superior Dren. O comandante Dren pede seus relatórios escritos sobre a má conduta. O grupo apresenta seus relatórios ao comandante e reclama que tem que pagar multa com os 3 meses de salário. Lobby está preocupado com os ferimentos do comandante, mas a tranquiliza sobre sua condição, dizendo que a equipe médica exagerou com os curativos. Ele também os informa que não se juntará a eles na linha de frente por algum tempo. Nesse momento, um par de funcionários do governo chega em um carro de luxo e passa por eles com uma carranca no rosto. O grupo acha rude e comenta como os funcionários conseguem viver uma vida de luxo apenas porque podem protegê-los. Ivano e Teki então reclamam que tiveram seus salários cortados para ajudá-la e dizem que ela deve a eles um borscht quente do norte. Eles também convidam o comandante, mas ele recusa a oferta, dizendo que tem alguns trabalhos a fazer. Ivano reclama, dizendo que não vem sozinho porque também quer saborear a culinária cara do palácio. Pouco antes de sair, o comandante chama Lobby e diz a ela para cuidar dos outros dois, em tom de brincadeira. Os 3 então visitam o famoso fliperama Liberation Square e suas barracas. Ivano se gaba de que as barracas são tão grandiosas quanto as do Emidal ou do Herbonia. Eles perguntam a Lavi se é a primeira vez que ela visita a Praça da Libertação. Lobby responde, dizendo que só viu o local de longe. Ivano promete levá-la pessoalmente para conhecer o local. Lavi faz um tour pelas barracas e vê diferentes tipos de alimentos e brinquedos em diferentes barracas. Ela então experimenta um chapéu verde para si mesma. Todos eles então olham para os mapas do estado e imitam alguns cartazes famosos e pinturas nas paredes. Lobby então pede e paga pelo borscht quente do norte, e os dois ficam em êxtase ao ver a comida que amam. O sabor azedo do prato, complementado com a doçura dos vegetais, enche seus estômagos. Vendo a reação deles, o chefe se gaba de ter o melhor borscht de Haliask e pergunta aos homens se Lavi também faz parte do Jäger Corps. Teki responde a ele dizendo que ela é melhor em combate e campo de batalha do que os dois. Enquanto comem a comida, alguns aldeões se aproximam deles e dizem que devido às condições climáticas recentes, o preço de tudo está subindo. Eles dizem que estão conseguindo sobreviver com a ajuda de suprimentos de emergência, mas as condições são piores no campo. Eles contam que ouviram que outra aldeia foi atacada pelo monstro e os informam que os aldeões são incapazes de lutar contra os monstros. Até mesmo mudar para o próximo assentamento é difícil para eles. Eles dizem que estão preocupados com tudo o que está acontecendo e que não confiam mais nos funcionários do governo, que vivem uma vida luxuosa enquanto as pessoas passam fome nas estradas. As pessoas pedem que eles os ajudem e eles fazem o possível para proteger as pessoas. Nesse momento, eles avistam uma família da aldeia que está na cidade para conseguir um antídoto. Eles seguem a avó e sua neta. A velha conta que é a primeira vez que a neta visita a cidade. A jovem brinca com Lavi. A avó conta que a filha e o marido estão estáveis graças ao antídoto. Ela diz a eles que nunca esperou que a Liberation Square um dia se tornasse um fliperama. A dupla pergunta à avó se ela já visitou Haliask antes. A avó conta que o lugar mudou muito nos últimos 27 anos e agora virou um memorial. A avó diz-lhes que não é de estranhar que os jovens não saibam muito sobre o memorial e a Praça da Libertação. Ela diz a eles que o norte da Úmbria costumava ser um estado-principado com uma próspera indústria naval. Não era um país pobre de forma alguma. O país estava indo bem até que um enorme pilar branco, alto o suficiente para perfurar o céu, apareceu do nada. Mais tarde, é chamado de desastre de Northumbreon ou incidente de sal pálido. Ela ainda conta que durante o desastre, tudo, incluindo pessoas e terras, se transformou em pedaços brancos de sal. Vendo a situação, o príncipe fugiu do país e os tumultos se tornaram comuns. Ela conta a eles que também correu o mais longe possível da cidade para proteger a si mesma e a filha do desastre. Ela conta que caminhou dias e dias em direção ao sul para proteger a filha, mas mesmo depois de toda a luta, esteve perto de perder todas as esperanças. Foi quando algumas pessoas se levantaram contra os tumultos e o caos e começaram uma revolução, e estes se tornaram heróis por causa da revolução.
Ela diz a eles que o memorial simboliza o novo nascimento da Úmbria e que é por causa desses heróis que ela ainda está viva. Tech diz a ela que foi mais tarde que as mesmas pessoas formaram Jaegers do Norte para ajudar o povo. Ivano pergunta se o chefe deles também faz parte da revolução. Para responder à pergunta, Tech diz a ele que até as crianças sabem sobre os heróis da revolução. Depois disso, a avó incentiva a neta Miju a dar a Lavi o que ela comprou para ela. Miju dá a ela uma boneca que usa uniformes semelhantes aos dela e agradece por salvar seu pai, mãe e avó. Lavi aceita o presente e agradece com gratidão. A vovó e Miju prestam suas condolências e saem do local. O grupo também decide continuar sua turnê. Só então, o memorial é cercado por Rogan e seus homens. Rogan sai do veículo e as pessoas ficam surpresas ao vê-lo de volta a Haliask. Ao vê-lo, Ivano grita alto para aceitá-lo no Esquadrão Fenômeno. Tech o cala dizendo que eles são radicais. Nesse momento, os dois são derrubados pelo Esquadrão Fenômeno. Rogan vai até Lavi e pergunta a ela sobre a situação da estação endêmica do trigo. Lavi fica surpresa ao saber que Rogan conhece a região endêmica de sua aldeia. Rogan diz a ela que sabe sobre seu avô Vlad Winslet, que já fez parte da revolução, mas depois abandonou o norte da Úmbria. Ele também diz a ela que sabe que ela é sua neta, Lavian Winslet. Ao mesmo tempo, as pessoas reunidas na praça entoam seu nome em voz alta. Rogan faz um discurso e diz ao povo que velhos heróis estão mortos e que abandonaram a Arábia. Ele diz a eles que há muito tempo eles enfrentam o mau tempo e a pobreza e que, se forem invadidos por tropas estrangeiras, dificilmente conseguirão enfrentá-los. Ele diz às pessoas que Calvardi perdeu para a Arábia, o que deixa todos em estado de choque. Ele diz a eles que é hora de uma nova revolução e que ele se tornará a força e a esperança para enfrentar a Arábia. Ao ouvir as palavras, todas as pessoas mais